Cultura judaica, o termo irmãos tem um sentido amplo, que ele é utilizado para indicar todos os familiares próximos, sejam eles filhos dos mesmos pais ou então dos tios. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. Uma feliz, uma abençoada terça-feira para você, para sua família. Hoje é 27 de janeiro. Vamos rezar hoje com o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 até 35. Chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura? E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Percebamos, meus caros irmãos e irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio, o Evangelho desta terça-feira, é bom a gente fazer essa conexão, porque ele dá continuidade àquele episódio que envolve os parentes de Jesus, que a gente meditou sábado. Naquele trecho, vamos recordar, os familiares procuravam como que recolher Jesus, detê-lo, porque pensavam que ele estivesse fora de si, estivesse louco. E agora vemos que a mãe e os primos se aproximam de Jesus. Um detalhe aqui para nós também, que é importante nós recordarmos que na cultura judaica, o termo irmãos tem um sentido amplo, que ele é utilizado para indicar todos os familiares próximos, sejam eles filhos dos mesmos pais ou então dos tios. E ao serem anunciados, é a vez de Jesus refutá-los e afastá-los. Mas, bem entendido, não porque Jesus despreza sua mãe e os seus primos e irmãos, mas porque agora a sua família é outra. E quem é essa outra família? Ela agora composta por todos aqueles que escutam atentamente a sua palavra e buscam colocá-la em prática no cotidiano da vida. Então Jesus ele nos ensina que o reino de Deus, primeiro, não se constrói por proximidade física, mas por sintonia interior. Estar perto dele, guardemos isso, estar perto dele não significa segui-lo. Somente quem alinha a própria vida à vontade do Pai entra nessa nova família, que nasce da obediência, do amor. E nesse contexto, a vontade de Deus não aparece como um peso ou então uma imposição dura. Ela se apresenta como um caminho de liberdade. Então, quando alguém vive segundo essa vontade, encontra sentido, direção, paz. E Jesus não pede perfeição imediata. O que Jesus pede é um coração disponível, capaz de escutar, de discernir e agir mesmo em meio às próprias fragilidades. Por isso que esse evangelho desta terça-feira nos obriga para uma pergunta bastante direta e também honesta. Eu, usando a mesma terminologia do evangelho, quer dizer, eu tenho vivido como parente distante ou como um discípulo verdadeiro de Jesus? Eu tenho chamado Jesus de Senhor apenas de boca para fora ou também com as minhas escolhas diárias? A resposta não nasce do discurso, mas da vida concreta, do modo como tratamos as pessoas,
como que enfrentamos as cruzes e permanecemos fiéis quando ninguém vê. E Jesus nos oferece um convite ousado, mas também consolador. Ele abre espaço para todos. Ele cria uma família onde cabem os cansados, os feridos, os que tentam, aqueles que recomeçam. Basta uma coisa, para fazer parte dessa família. Novamente, aquilo que eu falei no início da reflexão, fazer a vontade de Deus. Estar na escuta atenta da sua palavra, colocar essa palavra em prática. Então, quem aceita esse caminho, descobre que nunca mais ele caminha sozinho, pois passa a viver como irmão, irmã e mãe do próprio Cristo. Peçamos nesse dia, nessa terça-feira, que Santo Antônio nos ajude, que ele nos dê coragem, ousadia, para de fato aceitarmos, querermos, desejarmos fazer parte desta família, daqueles que ouvem a palavra, acolhem essa palavra e fazem e transformam esta palavra em prática, com os pés, com as mãos, com os ouvidos, com os olhos, com a boca. Paz e bem, até amanhã, quarta-feira.